Walden. A vida nos bosques. De Henry David Thoreau. Uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. No estado selvagem, cada família possui um abrigo da melhor qualidade possível e suficiente para suas necessidades mais primitivas e simples. Mas creio que falo com fundamento quando digo que, embora as aves no céu tenham seus ninhos e as raposas suas tocas e os selvagens suas wigwams, na sociedade civilizada moderna, menos da metade das famílias possui casa própria. Nos grandes centros e cidades, onde a civilização predomina especialmente, o número de pessoas com casa própria é uma fração muito pequena do total. O resto paga todos os anos uma taxa por esse traje externo a tudo, que se torna indispensável no verão e no inverno, cujo valor daria para comprar toda uma aldeia de tendas indígenas, mas que agora ajuda a manter o cidadão pobre pelo resto da vida. Não pretendo aqui insistir na desvantagem de ser inquilino em comparação a ser proprietário, mas é evidente que o selvagem é dono de seu próprio abrigo porque custa muito barato, enquanto o civilizado aluga em geral porque não tem o suficiente para comprar, nem no longo prazo para alugar nada melhor. Mas alguém dirá, pagando aluguel, o pobre homem civilizado consegue uma moradia que é um palácio se comparada à do selvagem. Um aluguel anual entre 25 e 100 dólares, esses são valores da região, permite ao inquilino beneficiar-se de séculos de melhorias, apartamentos espaçosos, boa pintura e bom papel, lareira Rumford, estuque, persianas, canos de cobre, fechadura com mola, ampla despensa e muitas outras coisas. Mas como é possível que aquele que diz desfrutar todas essas coisas seja geralmente um civilizado pobre, enquanto o selvagem que não as tem seja rico enquanto selvagem? Se dizem que a civilização é um verdadeiro avanço na condição humana, e eu penso que é mesmo, embora apenas o sábio aproveite suas vantagens, deveriam provar que ela produziu melhores moradias sem torná-las mais caras. E o custo de uma coisa
é a quantidade daquilo que vou chamar de vida que se exige em troca, à vista ou a prazo. Uma casa comum nesta região custa algo em torno de $800. E para conseguir essa quantia, o trabalhador precisará dar 10 ou 15 anos de sua vida de trabalho, mesmo que ele seja um pai de família. Estimando o valor pecuniário do trabalho de um homem em $1 por dia, pois se alguns ganham mais, outros ganham menos, de modo que ele vai precisar passar mais da metade de sua vida assim antes de ser dono de sua wigwam. Se supusermos que em vez disso ele pague aluguel, seria escolher entre dois males. Seria sábio o selvagem ao trocar sua wigwam por um palácio nesses termos? Alguém há de supor que reduzo quase toda a vantagem desta propriedade supérflua como um fundo guardado para o futuro, do ponto de vista do indivíduo, principalmente a isenção das despesas funerárias. Mas talvez não se deva exigir de um homem que se enterre a si mesmo. Não obstante, isso aponte para uma distinção importante entre o civilizado e o selvagem. E, sem dúvida, tenham tido interesse em nos beneficiar ao transformar a vida de um povo civilizado em uma instituição na qual a vida do indivíduo é em grande medida absorvida no intuito de preservar e aperfeiçoar a raça. Mas desejo mostrar com que sacrifício essa vantagem é obtida atualmente e sugerir que poderíamos viver de maneira a garantir todas as vantagens sem sofrer nenhuma das desvantagens. O que quiseste dizer com os pobres sempre tendes convosco, ou com os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Enquanto eu viver, disse o Senhor Deus, não usareis mais esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Quando penso em meus vizinhos, sitiantes de Concord, que estão pelo menos tão bem de vida quanto as outras classes, vejo que a maioria trabalhou 20, 30, 40 anos até conseguir ser dono da própria terra, que em geral herdam com dívidas ou compraram com empréstimos. E podemos considerar que 1/3 desses anos de trabalho correspondeu ao custo de suas casas. Mas, na maioria dos casos, ainda não terminaram de pagar. É verdade, às vezes, custos são mais altos que o valor da terra, de modo que a terra em si se torna uma despesa muito grande, e ainda assim alguém a herda, já familiarizado com ela, como se diz. Procurei os avaliadores e fiquei surpreso ao ver
que só tinham registro na cidade de uns 10 proprietários sem dívidas e com as terras inteiramente quitadas. Se você quiser saber a história dessas terras, pergunte ao banco onde estão hipotecadas. Aqueles que de fato pagaram por sua terra com o trabalho feito nela são tão raros que qualquer vizinho saberá dizer quem são. Duvido que haja 3 deles em Concord. Aquilo que se diz dos comerciantes, que a grande maioria, quase 97%, acabará falindo, é igualmente verdade sobre os agricultores. Com relação aos comerciantes, no entanto, um deles diz algo muito pertinente, que a maioria das falências não é, na verdade, pecuniária, mas apenas desistência de cumprir com as obrigações devido a inconveniências. Isto é a falência do caráter moral. Mas isso confere uma feição infinitamente pior ao problema e sugere, além do mais, que provavelmente nem aqueles 3 conseguiram salvar suas almas, mas talvez tenham ido à bancarrota em um sentido pior do que aqueles que faliram honestamente. A bancarrota e a moratória são os trampolins a partir dos quais boa parte da nossa civilização salta e vira em suas cambalhotas. Mas o selvagem se encontra sobre a prancha inelástica da fome. No entanto, a exposição de gado de Middlesex ocorre anualmente aqui com eclat, como se todas as engrenagens da máquina agrícola estivessem em perfeitas condições.